todos saudamos com a paz do Senhor. Esse é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, um encontro semanal. Nele nós tratamos de assuntos a respeito ou que envolvem a Palavra de Deus, com um enfoque claro na Escola Bíblica Dominical. Aos que estão conosco nas igrejas, no canal no YouTube, ou pela TV Manaim, seja bem-vindo, que Deus o abençoe. Estão aqui comigo os pastores Jerônimo não veio hoje, Douglas Spangero e Júlio Filgueiras, a quem eu saúdo com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Sérgio, a todos, pastor Júlio. A paz do Senhor, pastores e todos que estão conosco. No quadro das 7 cartas, que já está sendo aqui projetado, nós vemos essa trajetória que é notável, porque, percebam, isso foi escrito 2000 anos atrás, aproximadamente. E começou a acontecer logo na época inicial da Igreja Apostólica, que pegou, obviamente, aqueles primeiros apóstolos, o próprio Paulo, que veio depois, mas aqui, ao longo dos séculos e até dos milênios, né? Porque já estamos no ano 2000. Então, tudo isso que está profetizado nas 7 cartas, historicamente, nós vemos o cumprimento. Vamos dar uma passada, Douglas e Júlio? Destaca um aspecto, você um, você outro, só para a gente dar uma lembrada aqui, antes de entrarmos propriamente em Laodiceia. Perfeito. Primeiro, pastor Sérgio, você fez uma colocação interessante que diz respeito àquilo que é profético. Então, quando nós olhamos esse quadro, nós veremos aqui datas aproximadas de acontecimentos que ficaram gravados na história. Por exemplo, você tem a era de Constantino, enfim. Mas o que eu pontuaria neste início é esse teor profético. Porque, ao olharmos o início desse estudo, que começa lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, Amém. Ou seja, com o derramamento do Espírito Santo, mostra que há uma linha profética na qual nós estamos inseridos. Algo que começou em Jerusalém no dia do Pentecostes diz respeito a nós, porque nós estamos no final dessa trajetória. Então, isso eu acho muito maravilhoso, porque num projeto eterno, profético, nós estamos inseridos. E antes de você falar, Júlio, algo fundamental. Porque o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo teve que ser o marco inicial. Porque nenhum homem, por mais virtuoso, cheio de argumentos, de condições, até emocionais, nenhum homem resistiria a tudo isso, ou a essas investidas, e nenhum homem resiste hoje nos nossos dias se ele não tiver o selo do Espírito Santo. Se ele não for uma vida alcançada, cheia do Espírito Santo, não consegue vencer este mundo mau que sempre se contrapôs ao Evangelho, ao profético. Exatamente. A igreja, que é um projeto de Deus, que são aqueles que o Senhor retirou, separou deste mundo, a igreja só existe como corpo, como algo vivo, quando ela tem o sangue de Jesus. Então, ela não é uma instituição humana, ela é um projeto de Deus, ela não é uma organização humana, ela é um organismo vivo. Amém. Por isso a importância do Espírito Santo. Se você tira o Espírito Santo da igreja, ela se torna uma instituição, como qualquer outra, onde as pessoas até se relacionam, criam amizades. Uma organização. Uma organização. A igreja, como organismo vivo, ela vive um amor que não é um amor humano, é um amor que vem de Deus. Que nós vamos ver lá em Laodiceia, esse amor fraternal, esse amor de irmãos. Em Filadélfia. Em Laodiceia você já tem uma outra característica. Mas quando nós olhamos então essa história da igreja aqui, nas 7 cartas do Apocalipse, nós vamos ver que o Espírito Santo foi derramado,
A igreja passa por algumas dificuldades na época de Pérgamo, Tiatira. Sempre há uma investida contra a palavra, mas há uma renovação da parte de Deus. Aqui em Sardes. A partir de Sardes. Então nós temos em Sardes, mais uma vez, essa manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Aquele que se manifestou no início da igreja, batizando a igreja com o Espírito Santo, agora ele reacende essa chama com um novo derramar do Espírito Santo. E esse novo derramar, ele foi até mencionado na escola bíblica dominical como uma chuva que vem sobre a igreja, que é a chuva serôdia. Amém. Havia duas temporadas assim de chuvas. Aquelas do início da plantação, para nascer os primeiros frutos, que é a temporã, e depois vem a serôdia, que é quando os frutos já estão quase prontos, ela vem para trazer aquele amadurecimento final para a colheita. Amém. Esse é o derramar do Espírito Santo em Sardes. Essa chuva que desce sobre a igreja, um derramar do Espírito Santo não só em um lugar, mas sobre toda a terra, vários avivamentos que vão aqui já entrando em Filadélfia. Acontecer em Filadélfia, que culminam agora nesse momento tão especial da colheita que nós tanto aguardamos, que é a volta do Senhor Jesus. E aí quando nós chegamos a Filadélfia, eu vou pedir para projetar Apocalipse 3,16, porque nós já falamos na edição anterior da posição totalmente desconforme que a igreja infiel, o dito cristianismo, adotou para si. Nós não estamos aqui fazendo apologia ou criticando religião, denominação, nada disso. Nós estamos falando sobre fatos e profecias e nos posicionando ou buscando nos posicionar enquanto igreja que tem um compromisso com a verdade, com a palavra. Então aqui é uma palavra que é severa, é forte, mas que o que nos importa mais é como se chegou a isso. Então, o Senhor Jesus diz, você não é morno, você não é frio, você não é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você vai sair do corpo. Como é que se chegou a essa situação? A quem está reservado ouvir isso? Olha, pastor Sérgio, pastor Júlio, nós vamos encontrar em toda a história da igreja, quando nós olhamos todas as cartas, diversos deslizes, diversos apontamentos e insatisfações devido aos desvios que a igreja infiel ela foi escolhendo ao longo da sua história. Quando nós chegamos em Sardes, foi o que Júlio colocou aqui, há um derramamento do Espírito Santo, uma bênção, e aí é um momento de escolha, porque de Sardes nós vamos encontrar Filadélfia e Laodiceia, né? Derivando deste momento de Sardes. Quem são os mornos? São aqueles que... Porque o morno tem duas etapas. Você pode ter o morno que era quente e perdeu o calor, e aquele que era frio, mas não se tornou tão quente. Ou seja, o que o movimento, assim, esse derramamento do Espírito Santo trouxe em diversos grupos. Alguns grupos conseguiram reter, foram quentes por um tempo, mas depois se esfriaram um pouco. E outros não amadureceram o suficiente. Então, o resultado da mornidão é, de fato, não conseguir reter a bênção, o calor do Espírito Santo. Isto, para o Senhor, é algo que ele rejeita, porque o vomitar-te-ei é a rejeição. Ou seja, esse tipo de crente... Que faz mal ao corpo. Faz mal ao corpo. Então, a igreja infiel, ou aquele que se diz crente, mas ele é infiel, e ele não está na comunhão do corpo, ele é rejeitado. Porque ele não tem parte na igreja fiel, ele não tem parte no Espírito Santo, na direção do Senhor, na condução segura da sua vida. Então, o morno é aquele que pode ter sido um dia quente, alguém que foi fervoroso, alguém que teve uma experiência profunda, mas não reteve, ou aquele que não amadureceu o suficiente. Importante até dizer que quando o corpo, até quando nós olhamos para o corpo humano, quando ele vomita, quando ele põe algo para fora, é porque aquilo estava fazendo mal ao corpo. É pela própria saúde do corpo. Okay. Então, a igreja fiel de Jesus, ela tem uma saúde espiritual dada por Deus, que não será comprometida
com esses mornos, né? Com essas pessoas indefinidas que não entenderam o que é o projeto do Senhor, não estão comprometidos com o profético, não estão comprometidos com o Espírito Santo, mas possuem outros interesses. E uma questão importante, porque quando a gente faz esses comentários, como vocês acabaram de fazer, nós focamos muito, é até natural, em uma pessoa, 2, 3, tá certo. Até porque a palavra diz que o ímpio, ele não fica, ele não permanece no meio, na congregação dos justos. Só que nós temos que transportar isso agora para um universo de países, de continentes, de um evangelho que um dia foi evangelho e que se deixou esfriar ou nunca permitiu que o Espírito Santo o governasse e passou a ficar somente com o título. Eu tenho Bíblia, eu tenho igreja, eu tenho isso, eu me movimento, eu falo de Jesus. Só que não é isso. Deus não tem compromisso, não há comunhão entre luz e trevas. E todo o nosso esforço, e nós estamos aqui como necessitados, perante a face do Senhor, todo o nosso esforço é o que? Senhor, nós queremos ouvir Tua voz. Aleluia. Amém. Eu não quero Glória ser o Sérgio, o Douglas, o Júlio, qualquer um, que eu tenho as minhas habilidades, eu posso ter, você na sua profissão, na sua área, a cultura, mas não é isso que a gente quer para a igreja do Senhor. Nós queremos o Espírito Santo, o governo dele, a voz dele, a revelação que vem do Senhor. É disto que nós precisamos. Glória a Deus. Inclusive, isso é fundamental e é uma palavra de alerta, por quê? Porque a rejeição que ela é repentina, vai fazendo mal, o corpo vai esperando, vai tentando lutar, vem a ação do Espírito Santo, o Senhor querendo trabalhar e de repente vem a rejeição. Então qual que é o grande risco? Senhor, será que sou eu? Será que eu estou assim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém. Não é? Senhor, se de repente eu for rejeitado, eu acho que faço parte do corpo, eu acho que eu estou em comunhão com a igreja, mas não estou. Então, é uma palavra de advertência. O que o pastor colocou, o pastor Sérgio, o que mais nós queremos é falar como o Samuel falou, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Laodiceia, o seu nome, né? Em algumas traduções é direito dos povos. Mas, na verdade, o direito dos povos é aquilo que os povos querem fazer, os seus direitos. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos obedecer à voz do Espírito Santo. É claro, quando a gente vai para o âmbito, e todos sabem disso, o âmbito político, aí está tudo certo, democracia, isso é outra coisa. O sindicato, associação de moradores. Cumpre o seu papel muito bem. Condomínio do prédio. É importante, né? A votação. Agora nós estamos falando daquilo que não é nosso. É de Deus. Ele é o dono do projeto. Amém. A obra é do Espírito dele. Nós não podemos botar o dedo nela, não. É verdade. A menina dos olhos do Senhor. Nós queremos que ele governe. Não há motivos para nós, como servos de Deus, sermos mornos. Porque o Senhor já derramou o Espírito Santo. Derramou fogo sobre as nossas vidas. Em Sardes, quando vemos os 7 Espíritos de Deus, nós vemos aquela figura bíblica do candeeiro, as chamas acesas. Amém. Quando vamos para Filadélfia, que é o amor, a Bíblia diz que ele é como brasas de fogo. Então, não há motivos para nós, sendo que essa mesa já está posta diante de nós, essa mesa farta, que é a bênção do Espírito Santo, nós devemos estar cheios do Espírito Santo e aquecidos pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E tem um ponto. Nós vamos passar agora para Mateus 13, 48, porque a expressão anterior de Apocalipse, lá em Laodiceia, ela fecha profeticamente com o que o Senhor Jesus disse na parábola da rede. Então vai falando, a rede está cheia, tinha os peixes bons, os peixes ruins, mas no momento final, quando a rede é puxada para a praia, os bons, eles vão para o cesto. E os ruins são lançados fora. Isso fala também, aí não é mais da escolha do homem, porque o homem já terá feito a sua escolha. Agora é a decisão, é o cetro de Deus, não é isso? O homem, no tempo da graça,
ele tem a oportunidade de fazer a boa escolha. Eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando diversas vezes, quem estiver cansado, quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, vinde a mim todos. Só que vai chegar um momento que a definição ela será tomada. O tempo da graça vai se encerrar. E aqui fala muito bem disso. Os peixes, aqueles que foram resgatados, aqueles que foram tirados do mar, como o pastor Júlio colocou aqui no início, né? Igrejas são aqueles que são tirados para fora. Nós somos os peixes que fomos tirados do mar e fomos resgatados para a salvação. Mas os peixes ruins são aqueles que são os mornos, aqueles que não aceitaram o governo do Senhor, aqueles que não abriram o coração. E, infelizmente, nós podemos dizer assim, né, pastor Sérgio, pastor Júlio, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Amém. mas Ele deseja que todos se salvem. Alguns, segundo aquilo que nós entendemos aqui na palavra, ficarão de fora. Aqueles que não estiverem inseridos no corpo, aqueles que não estiverem vivendo uma experiência com Jesus, é importante dizermos aqui que nós não estamos em nenhum momento falando de denominação, mas de uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Glória a igreja a Deus. fiel é aquela que tem o governo do Espírito Santo, é aquela que identifica o momento que ela vive pela palavra, através da revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. E tem uma coisa, você falou da morte do ímpio, Deus não tem prazer. É importante, Júlio, que todos tenham a plena ciência. A gente fala muito do arrebatamento da igreja, mas quando vai ser, nós não sabemos, naturalmente. Mas se alguém morrer antes, ou aqueles que morrem antes, isso aqui se aplica. Ou seja, o que acontecer primeiro, a morte ou a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja, você tem que estar pronto naquele momento. Verdade. Eu acho que a gente entra até no próximo ponto aqui da nossa conversa. Apocalipse 3:20. E nós vamos ver o amor de Deus, né, pastor Sérgio? É um amor insistente, é um amor paciente. Deus está batendo a porta do coração. E esses toques de Deus batendo a porta do coração do homem são todos esses sinais que nós temos diante de nós. Sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus. As trombetas que estão tocando são alertas, porque Deus ama o homem e Deus quer entrar na vida do homem. É o texto que está aqui, pastor Sérgio, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O desejo do Senhor é entrar na sua casa, é entrar no seu coração. Por isso, insistentemente, ele bate a porta, porque ele nos ama profundamente. Esperando alguém abrir, né? Esperando abrir. E só esse texto são tantas revelações. Nós ficaríamos aqui horas, talvez dias, mas vamos extrair alguma coisinha? Em primeiro lugar, o Senhor está à porta. Ele é acessível. Você não precisa, como dizia o pastor Gedeu, te pagar pedágio. Não tem que fazer sacrifício, assinar um papel. Você não precisa nada. É só crer que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. O único e suficiente Salvador. Abrir o coração, confessar o pecado. Senhor, eu confesso, eu creio no poder do sangue de Jesus, eu confesso que Jesus é o Senhor, eu confesso os meus pecados, Senhor, habita no meu coração, porque Ele está à porta. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer ouvir da parte do homem essa súplica sincera. Mas eu tenho 50 anos de idade, já fiz tanta coisa errada na minha vida. É você mesmo. Mas eu já fui religioso, já fiz mal. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcançará misericórdia. Glória a Deus. O Senhor quer abençoar, né? Inclusive, pastor Sérgio, essa situação é de alguém, Jesus está perto da casa, ele está batendo, tem alguém ouvindo, mas ele está do lado de fora. Meu Deus. Ou seja, quantas pessoas têm ouvido a palavra, têm ouvido os ensinamentos de Jesus, têm até percebido alguns sinais, percebem
que o amor de muitos está se esfriando, que as coisas estão diferentes, estão um pouco piores do que algumas décadas atrás, mas ele está do lado de fora. O lugar de Jesus não é do lado de fora da nossa vida. Amém. O lugar de Jesus é dentro do nosso coração. Glória a Deus. E veja assim, como Jesus é nobre. Ele está batendo, ele não vai invadir, ele não vai ferir o seu livre-arbítrio, ele não feriu a minha opção de escolha, mas ele mostrou que através dos seus toques de amor, com a sua voz, Amém. ele falou ao nosso coração. O trabalho dele é nos convencer, pelo seu espírito. Olha, eu estou aqui. Ó, você está aí dentro, você precisa de mim? Tá tudo bem aí? Amém. Como está seu casamento, seu coração? Olha, abre a porta, eu estou aqui fora. É verdade. E ele vai entrar, ele vai fazer morada. É aquela expressão bíblica que diz assim, entra bendito do Glória Senhor. a Deus. Amém. Glória a Deus. Por que o Senhor vai ficar Louvado do lado de seja o fora Senhor. da sua vida? Um Deus tão bom, um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso, um Deus que tem salvação, tem paz, tem esperança. Por que esse Deus maravilhoso vai ficar do lado de fora da sua vida, da sua família? Entra bendito do Senhor. É o momento de abrir a porta e deixar o Senhor entrar, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Sendo que, quando o Senhor entra, está à porta, ele bate. Aquele que ouve a voz, abre a porta, permite que o Senhor entre. A partir dali, isso um dia aconteceu comigo, acho que com vocês, bem? É verdade. Ou seja, você não nasceu, né, já no lar evangélico, nem eu, então, também. nem você. Então, a partir do momento em que isso acontece, tem-se início um processo. É o processo de salvação, de santidade, de busca ao Senhor, claro, mas também é o processo do banquete, da fartura Aleluia. de Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, ele entra nas decisões, ele te dá sabedoria, ele interfere, sempre para a bênção, em eventuais casamentos que estejam fracassados. Ele abre portas, ele cura enfermidades, ele tira a solidão, o medo, aquele sentimento de derrota, de frustração, não tem jeito, isso é impossível. Quem ouve a voz, abre a porta, em outras palavras, diz, Senhor, entra. Glória a Deus. Seja comigo, Senhor. Você passa a desfrutar dos dois elementos, o pão e o vinho. Glória a Deus. O corpo, a igreja como corpo de Cristo e a plenitude do Espírito Santo. E veja que maravilha, porque quando Jesus profere essas palavras proféticas, ele estava se dirigindo à igreja de Laodiceia, que se achava rica, que se achava com todas as condições possíveis, mas, na verdade, ela não tinha a graça, ela era pobre, ela era miserável, ela era cega. Ou seja, Jesus estava querendo entrar numa casa com essas condições espirituais, alguém que estava pobre espiritualmente. E quando Jesus entra, ele nos enriquece, porque é a bênção do Senhor que nos enriquece. Ele traz as revelações, ele traz a salvação, ele coloca a nossa vida em ordem. Nós estamos até conversando aqui antes do programa, que de repente você recebe uma visita repentina na sua casa e você ainda não teve tempo de se organizar. Eu não vou abrir porque minha casa está desarrumada, eu não preparei nada. E às vezes é assim mesmo, né, pastor Sérgio? Quando Jesus chega para entrar na nossa casa, na nossa vida, algumas coisas ainda estavam fora de ordem, mas ele entra e começa a organizar todas as coisas. Seja o nome organiza do os Senhor. nossos pensamentos, organiza a nossa maneira de viver, a maneira de falar, e nos dá um viver santo, uma vida Glória consagrada, uma vida na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Amém. Jesus entrou, né, pastor Sérgio, pastor Douglas, na casa de Zaqueu, que era um homem rico financeiramente, mas estava perdido espiritualmente. E alguns até disseram, mas ele vai entrar na casa de um homem pecador? Jesus vai entrar sim e vai levar a sua salvação. Talvez Louvado alguém possa agora, mas ele vai entrar na minha vida. Eu sou tão necessitado, eu sou um pecador. Ele vai entrar, como ele entrou na casa de Zaqueu, como ele quer entrar na sua vida agora. Ele está à porta e ele vai operar essa grande salvação. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Estamos terminando. Sempre uma alegria, querendo Deus. Na próxima semana estaremos aqui juntos. Em nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém.